Esse vídeo é só um desabafo a tudo que eu estou a sentir, a tudo que está a me machucar por dentro, que não são poucas coisas, porém são tão intensas. Eu não posso dizer não sentir sua falta, não posso dizer não pensar em você, não posso dizer que eu te esqueci em algum momento, pois isso seria mentiras e mentiras para quem? Porque ninguém acredita nisso. Então eu não sei o que fazer. Toda vez que eu lembro de você, toda vez que eu vejo uma foto sua, toda vez que em algum momento você passa pela minha cabeça e nela fica, eu estou a sofrer. Eu sei que a nossa história foi linda enquanto durou, porém o fim chegou e isso tá me machucar. Eu não queria que a nossa história tivesse um ponto final. Eu não queria que isso acabasse assim, porém eu acho que não é escolha minha, não é escolha sua. Talvez o universo tenha sido maldoso em nos juntar, mostrar o quão isso era belo, mostrar o quão isso era poderoso. E depois ele tirou o que fazia sentido, ele tirou o que estava fazendo cor meu mundo, que estava preto e branco. E eu não sei porque não importa quanto eu tente seguir. Eu tive diversas perdas, diversas pessoas eu perdi. Diversos sofrimentos eu tive que lidar. A solidão eu a conheço muito bem. Porém, quando você apareceu, quando eu te conheci, eu senti umas coisas na qual eu nunca senti antes. Eu senti sentimentos que talvez eu nunca tenha sentido. E foi tão bom, mas tão bom, que fez eu me questionar se isso de fato era a felicidade verdadeira que tantas pessoas falam e eu nunca tinha entendido ao certo. Eu sempre imaginei que eu tive momentos felizes, mas quando eu tive essas memórias com você, eu percebo que essa é uma ótima definição de felicidade. Porém, o tempo passa, as coisas mudam. E agora eu tô aqui, a fazer um desabafo sobre você. Enquanto bebo meu café, nessa noite escura e fria, assim como meu café, assim como está eu por dentro, aconteceram algumas coisas na qual eu queria te contar. Eu lembro que a gente gostava de se comunicar pela lua, porém nem a lua tá aparecendo mais pra mim. Nem a lua brilha mais toda essa escuridão. Aconteceu muitas coisas desde a última vez que a gente se falou, diversas. E eu não sei porquê, mas eu já me envolvi com diversas pessoas, já beijei diversas bocas, já toquei diversos corpos, já senti o calor de diversas pessoas. Porém, eu não sei se de fato eu senti algum sentimento. Isso é confuso e complicado de se dizer. Se você era a pessoa certa pra mim, se o universo conspirou pra nos juntar, porque ele no fim nos separou? Talvez eu fosse só um ensinamento. Afinal, se aprende muito com a dor. E eu aprendi muito com essa dor que eu senti quando te perdi. Porém, as coisas vão caminhar. Eu tive momentos felizes nesse tempo, porque eu não poderia ficar só a me lamentar, sendo que nada iria ajudar. Mas eu não posso negar, por mais que eu lute contra, por mais que eu tente parar de sentir algo, parece que nunca acaba. Eu não vou dizer que não sei viver minha vida sem você. Eu não vou dizer que eu preciso de você. Eu não vou dizer também que eu não consigo mais entender o mundo sem você. Você foi especial pra mim, de fato foi. Porém, você teve um fim, se de fato não vai ter um começo, novamente, se esse foi o final da nossa história, ok, eu vou entender. Não vou negar que eu estou a sofrer algumas vezes quando eu olho para sua foto e a lembrar de tudo aquilo que a gente viveu. Porém, eu não posso só ficar nisso, não posso só ficar a me lamentar por uma coisa que nem mais existe. O tempo, ele nos ensina muito. E a dor, ela tá ali para mostrar as coisas que o tempo tá nos ensinando.
A questão é que eu não posso ficar sofrendo por você. Porém, não é uma coisa na qual parece que eu tenho alguma chance de escolher. Não parece uma coisa que você aperta um botão e simplesmente para de sofrer. Porém, é escolha sua remoer o seu sofrimento. É escolha sua ficar pensando nele, sofrendo com ele. E agora, é escolha minha ter novamente parado aqui, desabafado em um vídeo no YouTube, onde provavelmente você não vai ver e provavelmente ninguém vai se importar. Porque, sinceramente, eu não culpo você, eu não culpo as pessoas. Porque ninguém vai entender o que eu estou a passar. Porque só eu sinto essa dor. Só eu a entendo. Eu não sei agora como você tá, não sei o que você anda fazendo por aí. Se agora você tá a amar alguém, se você já esqueceu de mim, eu não sei. Porém, eu vou deixar o tempo me ensinar a te esquecer. Porque se eu nunca mais vou te ver, se eu nunca mais vou ter algo com você, não tem pra que ficar me lamentando por não te ter mais ao meu lado. Eu tenho que entender que esse foi o fim e talvez tenha sido o melhor pra nós. Mas eu confesso, o que eu vivi contigo teve momentos na qual eu nunca vou esquecer. Momentos como aquela queda de bicicleta, momentos enquanto eu fui pra conhecer meu pai e acabei te conhecendo. Momentos que a gente fez ligações de madrugada e conversamos a respeito de tudo. Momentos quando a gente planejava o nosso futuro junto. Momentos no qual a gente jogava, momentos na qual a gente ria, momentos na qual a gente se amava. A gente escrevia muito sobre esse sentimento que um sentia pelo outro e era uma coisa impressionante. A gente criou uma conta no Instagram, a gente queria que todo mundo soubesse o que era que a gente estava a sentir. O nosso sentimento de amor parecia algo tão magnífico, parecia algo tão único, parecia uma história de Romeu e Julieta. Porém, as coisas acabam. E talvez isso tenha acabado. Sou grato a tudo que você fez por mim nos momentos que eu estive com você. Eu confesso que eu também não fui tão bom, tem mais falhas, como assim você tem. E eu acho que se não deu certo, o erro não é de ninguém, ou é dos dois. Ou a gente pode simplesmente culpar o universo, porém não vai trazer o que já se foi. E esse talvez seja mais um vídeo sobre você, porém, meu desabafo não para somente em ti. Você é uma das coisas, um dos pontos principais talvez. Um dos pontos na qual uma vez eu acabei pensando por tirar minha vida e acabei vazando. Por sorte eu tô aqui hoje podendo falar a respeito disso. Tô aqui hoje podendo escolher um caminho diferente. Porque eu estava entre a vida e a morte naquele hospital. Porém, isso não é culpa sua, isso literalmente é consequência de diversas coisas, algumas maiores do que outras, porém isso como somada, muito difícil de se lidar, muito difícil de aguentar isso. E eu tentei aguentar, mas acabei não aguentando, eu fui fraco, sim, eu sei, porém eu pretendo mudar, eu estou mudando, e eu acho que já mudei demais até o momento. Uma outra coisa que eu sinto falta e é essa, infelizmente nunca vou poder ver. Meu pai biológico. Isso que eu estou a falar é pra você. Às vezes eu sinto que você está a caminhar comigo. E é tão engraçado que a gente não teve muitas lembranças juntas, a gente não viveu junto desde que eu nasci. Eu te conheci
muito pouco, eu te vi muito pouco, eu pude ser pai muito pouco, eu pude te amar por muito pouco. Eu pude ter seu carinho e afeto por muito pouco. Porém, o que eu tive, as lembranças que eu tive com você, as lembranças da gente na praia, as lembranças que eu tive com todos que você tinha feito parte, foram incríveis pra mim. Foram realmente especiais. Foram uma coisa na qual eu nunca vou me esquecer. Eu ainda lembro daquele momento nosso que a gente estava indo ver o filme de Dragon Ball Z. Como foi mágico quando a gente voltou e não parava de cantar uma música da abertura de Dragon Ball GT. Foi incrível como a gente berrava e tanta felicidade em uma coisa tão simples, né? Aí a gente dá de conta que a gente não precisava estar com diversas coisas para ser feliz naquele momento. Não é preciso de muito para ser feliz. Esse é o fato. Mas a felicidade é muito relativa. Você não sabe o que vai te trazer. Porém, meu pai, eu sei que de algum lugar você está a me ver. Você sabe por quanta coisa eu tive que passar nesses últimos tempos e caminhos que eu segui. Eu não sei se em algum momento você está a se orgulhar ou simplesmente a se desapontar. Mas eu estou a tentar te agradar de alguma forma, pois eu não pude te agradar no fim. Talvez tenha sido culpa minha que você tenha sido morto. Talvez, no fim, o fato de eu ter te conhecido tenha tirado sua própria vida. Porém, isso são só questões, são só perguntas, são só dúvidas que eu acho que o tempo não vai poder me dizer. É impressionante que a gente era tão parecido sem mesmo se conviver. Era uma coisa muito mágica, impressionante. Eu não digo só fisicamente, a nossa aparência sim, ela é muito semelhante, mas a nossa nossas personalidades, nossos jeitos, nossos costumes, a gente tem muita coisa em comum, seja em gosto ou desgosto também, coisas na qual a gente não gosta. Você também foi um dos motivos daquilo que poderia ser um fim. Então, meu pai, eu sei que muito eu já fracassei nessa minha caminhada. Eu também sei que muito eu já consegui ganhar nessa caminhada. Por muito eu suportar, por muito eu suportei. Mas eu quero que você saiba, eu ainda vou fazer história. Eu ainda vou provar a todos. E é você mesmo que está a me ver, porque eu sinto isso. Que vai ter motivos para se orgulhar. Vai ter motivos para me amar. Mas isso, meu pai, não acaba só com você. Essa história não termina só em vocês dois. Porém, eu conheci vocês dois juntos por uma coincidência do destino. Meu pai e avó. Sua perda foi de tamanha calamidade em minha vida. Me tirou o chão, me tirou tudo aquilo que era mágico pra mim. Foi uma dor. Foi de fato uma dor que acabou comigo. Tirou meu chão e mudou completamente a minha vida. Eu lembro, em 2018, 3 de julho de 2018, foi quando você me deixou, meu pai e avô. E é difícil, eu não consigo não te chamar de pai, afinal você foi meu pai, quando meu pai biológico não pôde me cuidar, me criar e tudo mais. Você sempre esteve comigo, me dando conselhos, me ajudando, seja com coisas bobas como garotas, ou seja em estudos, ou seja em conselhos na qual para levar pra vida. Eu gostava de conversar com você na madrugada e entrar em questionamentos muito doidos sobre o mundo e o universo como se não houvesse amanhã. E muito aprendi com você, muito aprendi com seus ensinamentos e muito você me ajudou. Talvez eu seja um homem melhor do que eu poderia ser por causa do Senhor. E você partiu. E me deixou, e isso deu início
a uma linha de dor. Porém, você, meu pai e avô, não foi a minha primeira dor, não foi a minha primeira perda nesse ano de 2018. Porém, foi a que mais matou. Posso ter certeza. Porque eu nunca imaginei te perder. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mesmo sabendo que em algum momento era inevitável de acontecer. Mas a gente nunca pensa. E eu era muito novo naquela época. Eu tinha quanto? 14? 15? Na verdade eu tinha 15 quando eu te perdi. Talvez eu não tivesse uma maturidade tão grande assim pra suportar aquela dor na cidade. Mas eu consegui. Quer dizer, não posso dizer com total certeza ter conseguido, né? Porém eu tô lidando com isso. E sobrevivendo. É impressionante, eu tenho diversas memórias sobre você. Diversas fotos. Diversas recordações. Momentos. História pra contar. Porque você me criou desde o momento que eu nasci. Você sempre estava lá comigo. Sempre. É impressionante como era tão calmo, tão engraçado. Era uma pessoa na qual eu nunca vi igual. Mas você se foi. E o que antes era só momentos de um adolescente comum vivendo sua vida normalmente. Onde só tinha que se preocupar com coisas bestas e coisas insignificantes na qual poderiam te magoar, como uma nota baixa em uma prova, um não de uma garota, coisas assim que podem acontecer com qualquer um. Mas quando eu te perdi, eu entendi que a dor. Foi aí que eu entendi como é a dor de um luto. A dor de perder uma pessoa que você considera querida pra você. A dor de perder alguém que você ama. É uma coisa na qual nunca vão te ensinar a lidar. É uma coisa que nunca vão falar como é quando acontecer. Porque não tem como se descrever um sentimento no qual, de tamanha intensidade, que só depende do seu coração. Só depende de você, como você vai lidar com isso. Tem alguns que lidam isso em negação, que é o primeiro sinal do luto, por sinal. Porém, dificilmente vai ser fácil. Dificilmente. E é engraçado, né? Mas essa história, esse abafo também não só termina em você. Só não termina em vocês três. Eu irei falar agora de uma pessoa. Uma pessoa importante pra mim. Eu não sei exatamente se essa pessoa foi meu primeiro amor ou não. Eu não sei se você foi meu primeiro amor. Porém, posso dizer que foi, sei lá, uma pessoa que de fato eu amei. Uma pessoa que de fato eu era apaixonado. Afinal, a garota na qual eu conheci por conta do meu pai, eu tenho certeza que o que eu senti pra ela era amor. E por você também eu tenho. Mas nosso fim não foi como o meu com ela. Foi ainda pior. Porque não tem chance de te vê-la novamente, não tem chance de tentar algo novamente, não tem chance de algo voltar, algo que estava partido se emendar novamente. Porque é uma parte que foi tirada, uma parte que não tá mais no quebra-cabeça para se montar novamente e poder se ver. Porque você cometeu suicídio e foi um dos motivos de eu criar esse canal. Foi um dos motivos que fez eu criar esse canal. Eu lembro que eu criava ele com você. Pouca gente sabia sobre você, além do meu pai e avô. Era um relacionamento bem de duas crianças, eu acho. Porém, eu não posso dizer ser uma coisa fraca de duas crianças. Eu acho que tinha uma coisa diferenciada ali. E é difícil saber que eu não pude fazer nada pra mudar essa situação a seu respeito. Eu não pude fazer nada pra evitá-la te perder assim. Eu estava contigo, eu via você, mas eu não conseguia ver a dor dentro de você. Eu não conseguia aliviar isso que você estava a sentir.
eu não conseguia nem entender o tamanho da extensão dessa dor. Você se foi e foi meu primeiro amor junto também, que eu perdi. Mas essa história, ela também não acaba só com vocês quatro. Não acaba só com você. Em algum momento da minha vida, eu conheço uma pessoa que eu acreditei ser de fato meu amigo. Uma pessoa que foi meu amigo naquele tempo, pelo menos. Eu gostava bastante dele. Era um ótimo amigo. E pensar que eu só conheci ele por conta de um videogame. Mas dali surgiu uma amizade muito mais forte do que são essas que eu tive pessoalmente com pessoas. Aquilo ali era um laço totalmente profundo pra mim. Atualmente eu nem estou mais a falar com você. Atualmente talvez eu nem tenha mais seu contato, porque eu te mandei mensagem, mas você não pôde me responder. Talvez nem tenha visto, talvez já tenha até trocado de número e eu tenha lhe perdido novamente. Mas no momento quando você perdeu seu pai, eu não entendi a sua dor. No momento quando a minha amada cometeu suicídio, perdeu o pai dela, eu também não entendi a dor dela. Mas foi quando eu perdi meu pai e avô que eu comecei a entender muito bem vocês dois. Muito bem mesmo. E como naquela época eu já não tinha a minha amada com quem conversar a respeito disso, então você foi a melhor opção pra mim. Afinal você entendeu meu sofrimento. Mas você não tava podendo falar, porque tinha acontecido uma coisa pior ainda. Você tinha sido preso e por muito tempo eu fiquei sem poder falar com você. E eu vejo agora, depois de você ter voltado, o quanto isso mudou. Só consigo imaginar por quanto sofrimento você teve que passar por lá e quanta dor você teve que lidar. Difícil foi, né, meu amigo? Difícil foi. Mas essa história, esse desabafo, não termina só com você também. Não termina só com vocês 5. Uma perda na qual foi a primeira pessoa na qual eu perdi em minha família. A minha bisa. Muita gente não teve a sorte de conhecer a sua bisa e tal. E assim, eu tive uma sorte, mas com uma dor. Parece que tudo tem um preço, então conhecê-la também foi. É impressionante, sempre todo mundo ia trabalhar e eu ficava lá com você fazia comida pra mim e eu ia pra escola depois. Você sempre tava lá, o tempo todo. Você tava lá e quando você foi internado em um hospital, como eu era bem novo, eu não pensava que ia ser o fim. Você queria que eu a visitava, mas eu não fui por conta que na minha mentalidade infantil, ignorante da época, eu acreditava que você ia voltar, porque pra mim todas as pessoas voltavam quando iam no hospital. Como era tolo naquela época, mas não posso me culpar, afinal eu era uma criança na qual não entendia como era uma dor dessa. Você queria lá me ver no hospital, mas eu não fui te vê-lo. Você queria falar comigo, talvez, ou contar alguma coisa, mas eu não pude escutar. Porque eu não fui lá no hospital e não pude te vê-la novamente, porque você não voltou pra casa como eu imaginei que voltaria. É complicado. Mas essa história também não termina só em você, Bisa. Essa história não termina só em vocês 6. Agora ele contar a respeito de um tio meu. De fato, não vou ser hipócrita de falar que o sofrimento dessa perda foi muito grande pra mim. Porém, porque eu não tive de fato um laço tão forte com ele a esse ponto. Eu já tinha perdido 2 pessoas que eram muito importantes para mim. Porque meu pai avô, minha bisa e esse meu tio, eu perdi os 3 em um único ano, 2018, o ano desgraçado.
Mas eu vi a dor que a minha avó teve quando te perdeu. Eu vi a dor que ela tava a suportar por ter perdido o marido dela, a mãe dela, e depois perdido o irmão dela. Mas eu não pude fazer nada e eu simplesmente não fiz. Talvez sim eu pudesse fazer algo, mas eu não quis. O que acontece é que eu passei por muita coisa na qual eu não recomendo a ninguém a passar. Já me meti em diversas confusões, diversas. Seja numa tentativa de suicídio na qual quase levou à minha morte, internado no hospital, em coma por mais de um mês, ou seja por motivos judiciais na qual eu quase fui preso, ou morto espancado por uns garotos. A questão é que a vida não é fácil, nem pra mim, nem pra você e nem pra ninguém. Porém, o simples fato de a gente levantar todos os dias e caminhar, fazer as coisas na qual a gente tem que fazer, viver, o simples fato de viver, já é muita coisa mesmo. Então, nesse meu desabafo, eu não quero só ficar remoendo minhas lamentações, afinal eu já fiz isso em mais de 20 minutos aqui. Quero passar algo que seja relevante para vocês, seja para quem chegou até aqui. Nossa vida a gente vai passar por sofrimento e dor, seja quem você for. Mas você não pode desistir. Você não pode simplesmente desistir. Se você tem algum sonho, vá em frente. Eu sei que isso é muito comum de alguém dizer. Eu sei que é uma coisa muito padrãozinha, muito coach motivacional, diria. Porém, não tem como negar que é um fato que você deve ser seguido, deve ser falado, porque, querendo ou não, muita gente escuta isso, mas pouca gente entende de fato e assimila e começa a praticar. Porque tem momentos na nossa vida que a gente tá com uma meta e tal, acontece um tal sofrimento, acontece uma tal coisa que faz a gente parar de andar onde a gente tem que andar, parar de andar pro caminho que a gente tem que seguir para chegar ao nosso objetivo. E eu posso dizer que isso é algum dos obstáculos que tem em nossa vida. Eles podem nos derrubar. Porém, é escolha sua ficar no chão. Por isso que eu digo, levante-se e volte a andar para onde você tem que seguir para alcançar seus objetivos. O mundo, infelizmente, não é uma coisa muito fácil de se viver. A gente passa por tanta coisa. Impressionante que como as coisas são. É impressionante, sinceramente impressionante. Atualmente eu tô tentando melhorar, mas também eu tô me perdendo. Mesmo quando eu tô melhorando e tal, pessoas estão indo embora, pessoas estão me deixando. Eu cada vez percebo que eu não tenho com quem contar, não tenho com quem eu possa confiar. E eu não queria que fosse assim. Eu não queria realmente que fosse assim. Porque uma coisa na qual eu disse pro meu pai biológico era que meu destino era ficar sozinho. Eu gosto até de comentar em todos os meus vídeos a resposta dele, porque eu sei que muita gente também pensa assim. Ele me falou uma coisa na qual me chocou muito, na qual eu lembro como um legado dele, eu lembro na qual toda vez que eu lembro dele eu lembro dessa frase. Ele falou que não é o destino de ninguém ficar sozinho, então também não vai ser meu destino ficar sozinho. Isso naquele momento me confortou. Porém, eu não vou negar que às vezes penso que ele pode estar errado a respeito disso. Afinal, a gente não acerta sempre. Seja o que a vida for me mostrar ainda nessa trajetória, eu pretendo seguir. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa, eu sei que eu não sou tão boa como eu deveria ser. Mas a questão é que isso não é relevante pra ninguém. O importante é você.
Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado do meu desabafo. Ele ficou bem longo, sim, eu sei. Provavelmente ninguém vai ver até aqui, mas se você viu até aqui, deixa aí um comentário falando, sei lá, coloca um emoji de café, pra eu saber. E é isso. Falou, fui, tchau e até a próxima.